Oremos. Eterno Deus e Pai, nós estamos em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que Tens feito por nós. Estamos agradecidos por este dia e por estes momentos que iremos estudar a Tua Palavra. Pedimos novamente que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco e que nos escrevem pedindo orações, enviando os pedidos e as necessidades que têm, que Tu contemples a cada um com as bênçãos e vitórias. Pedimos também que abençoes Antônia Almeida e a sua família, em especial. Antônia Almeida está agradecida pela filha Tássia, que hoje completa mais um ano de vida, que Tu a abençoes. Também abençoes o Alceu Florentino, Andréia Alves, Donizete Pereira Alves, Marcos Siqueira e Maria de Fátima. Abençoes Francisco Xavier, Joaquim Bittencourt, Cleide Aparecida Silvério. Abençoes Vilma Casagrande, especialmente ela pede por Graciele, que Tu abençoes a questão da saúde e a recuperação. Abençoes também Daniel José da Silva, Hilda Pereira, que pede por sua irmã Zilda, que também passou por cirurgia, que se recupere segundo a Tua vontade. Queiras abençoar Nadir Cabral, Adjane Gomes e todos os demais, Pai, que nos escrevem. Tu conheces os pedidos que eles nos enviam, os nomes que eles citam, que sintam a Tua presença e o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Daremos sequência ao nosso estudo desta semana, falando de gigantes da fé, especialmente Josué e Caleb, que foram dois grandes homens no povo de Deus, ali na peregrinação, na tomada da terra prometida. E antes deles houve Moisés, também um grande líder. Agora eles já estavam na terra prometida, como nós já temos estudado até aqui, nós temos visto que eles já tinham atravessado o Jordão, já estavam ali de frente para a cidade de Jericó, e antes mesmo que eles começassem as batalhas, nós vimos na semana passada que todos os homens de guerra foram circuncidados, porque eles haviam nascido no deserto e não eram circuncidados, e agora também é erigido um altar para adoração a Deus, o agradecimento, ofertas pacíficas, ofertas de amor oferecidas a Deus, tudo isso antes de enfrentarem as batalhas. Os inimigos estavam diante deles, mas antes mesmo que eles chegassem à terra prometida, nós começamos a falar aqui ontem, Josué e Caleb estavam entre os 12 espias que foram conhecer a terra de Canaã. E na volta, 10 espias vieram com relatório negativo, dizendo que era impossível possuir a terra. Mas Josué e Caleb se mantiveram fiéis a Deus. Eles creram na promessa de Deus, eles não duvidaram. E isso já se havia passado agora 40 anos antes, quando eles foram visitar essa terra prometida. E agora, 40 anos depois, eles já entram na terra, já estão na terra prometida. E Caleb, então, chega para Josué e pede aquele monte que Moisés disse que seria dele, a terra que ele havia pisado quando ele foi lá espiar a terra. Aqui em Josué, no capítulo 14, Josué capítulo 14, e nos versos 6 a 14, nos diz assim: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de quem você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã na qual você caminhou será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou, como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje,
estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como uma porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, Deus de Israel. E impressionante, irmãos, aqui é que quando Moisés disse para Calebe que aquela terra que ele havia pisado seria dele, Calebe tinha 40 anos de idade. Agora, Calebe está com 85 anos, se passaram 45 anos. Veja, irmãos, às vezes nós, quando já estamos com uma idade mais avançada, passamos já dos 50, 60, 70, e aí nós nos sentimos cansados, nós já desanimamos, nós já não queremos mais fazer parte das atividades da igreja, porque achamos que o nosso tempo já passou. Mas não, irmãos, nós temos que nos manter ativos, nós temos que nos manter firmes, fortes, confiantes. E os jovens, eles vão seguir os exemplos dos de mais experiência, dos idosos, dos de terceira idade. E nós precisamos, então, assim como Calebe, vejam que essa região que Calebe visitou, que foi o Monte Hebrom, ali habitavam os gigantes filhos de Enaque. E Calebe disse para Josué, olha, eu quero aquela terra e eu tenho força. Assim como quando eu tinha 40 anos, eu estou com 85, eu estou forte e vou lutar por essa terra. É claro que Calebe não ia lutar somente na sua força, mas na certeza de que Deus estaria com ele e daria a vitória. E assim aconteceu. Josué deu a terra que Moisés havia prometido a Calebe e ele tomou posse dessa terra. Havia lá esses gigantes e havia também cidades fortificadas, mas Josué não pensou assim, não, eu vou querer um lugar mais tranquilo, que não tenha tantos problemas, porque eu já estou velho. Não, ele disse, olha, eu estou com 85 anos, e irmãos, 85 anos são 85 anos, não é para qualquer um. Às vezes nós já estamos aí ainda com 50, 60, já nos sentimos sem forças, não é verdade? Mas nós precisamos continuar nessa caminhada. Por quê? Porque a vitória é daqueles que perseveram. A vitória não é daqueles que lutaram 1 ano, 2 anos, 5 anos e agora estão tirando férias espirituais, não estão querendo fazer mais nada. Nós precisamos continuar lutando, irmãos. Ainda, nós lemos também em Números 14 e no verso 24, Números 14, verso 24, vem nos dizendo aqui a palavra de Deus. Meu servo Calebe, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais, permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento e seus descendentes tomarão posse dela. Então vejam, Calebe teve uma atitude diferente dos demais. Dos demais quem? Daqueles outros 10 espias. Ele se manteve fiel, ele creu. E é o que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos crer que Deus ele está conosco e que a vitória não vem das nossas forças, a vitória ela vem do Senhor. E também nós lemos ainda em Números 32, verso 12, as únicas exceções são Calebe, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. Então a Bíblia é clara em dizer que Calebe e Josué se manteram fiéis a Deus, eles não duvidaram da promessa de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 1, no verso 36, nos diz, a única exceção será Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Aqui Deus falando através de Moisés, que a única exceção daqueles espias que lá foram visitar a terra era Calebe. E ele iria entrar e possuir a terra. Também no Novo Testamento,
Nós lemos em Lucas, no capítulo 6 e no verso 45, Lucas 6, 45 nos diz assim: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então aqui nós vemos que Jesus falando aqui da árvore e seus frutos, a árvore boa ela produz bons frutos. Então Josué era um tipo dessa árvore boa, ele produzia bons frutos, ele permaneceu fiel e ele tirou coisas boas do tesouro de um coração bom. Assim, deveremos nós também seguir o exemplo desses líderes do passado, dos patriarcas, dos profetas e também dos nossos líderes atuais, os líderes bons que dão bom testemunho, que se preocupam em fazer a vontade de Deus, que são fiéis a Deus, são pessoas boas e que nós deveremos ter como exemplo em nossa vida espiritual. Mas também, voltando aqui em Josué no capítulo 14, e no verso 8, nós lemos: mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Aqui Caleb falando a Josué de que aqueles 10 espias, eles assustaram o povo. Eles não deram confiança ao povo de que iriam possuir a terra. Assim também, irmãos, às vezes acontece conosco. Muitas pessoas procuram desanimar a nossa fé, procuram nos desanimar na nossa corrida rumo à Canaã Celestial, nessa jornada, dizendo, não vai ser possível, são tantas dificuldades, você não vai conseguir. Sim, por nós mesmos nós não conseguiremos, mas se nós nos mantivermos fiéis ao nosso Deus, obedecendo os seus ensinamentos, fazendo a vontade dele em nossa vida, ele nos dará a vitória. É pelos méritos de Jesus que nós vamos herdar a Canaã Celestial. Não é pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, é pelo nosso relacionamento com Jesus, é pela nossa confiança nele, porque a vitória já nos está garantida. Basta nós crermos, obedecermos e fazermos a vontade de Deus em nossa vida, para que nós possamos, assim como Caleb também, requerer que Deus cumpra em nós aquilo que prometeu, como Deus havia prometido através de Moisés, que aquela terra que ele havia pisado, lá no Monte Hebron, seria de Caleb, e ele, 45 anos agora depois, ele vai lá em Josué e diz, olha, essa terra, Moisés disse que seria minha, e eu quero essa terra, dá-me esse monte. Irmãos, os problemas, as montanhas, as dificuldades em nossa vida são muitas, mas em nome do Senhor Jesus nós venceremos. Nós não iremos vencer com a nossa força, com o nosso conhecimento, com o que nós fazemos de bom, achamos que vai ter méritos para a nossa salvação, de forma alguma. As montanhas de dificuldades são muitas em nossa vida, mas em nome de Jesus nós seremos vencedores e estaremos com Ele nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, dando sequência a este estudo. E mais uma vez desejamos que a presença de Deus esteja constante conosco e que nós tenhamos um dia abençoado.